Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Eu espero em Deus que Deus te abençoe através dessa devocional, que você possa ser tocado, que você possa ser cheio do Espírito Santo, que o Espírito Santo fale poderosamente ao seu coração e à sua mente e traga uma palavra rema e traga a edificação que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. E a devocional que nós vamos fazer, meu amado e minha amada, está lá no livro de Hebreus, no capítulo 6, no verso de número 12, que diz assim: para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade, ou em algumas traduções, paciência, herdam as promessas. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, amém? Eu creio, meu querido e minha querida, se nós fizéssemos uma pergunta, você tem promessas de Deus? Eu tenho promessas de Deus? Eu creio que tanto eu quanto você, meu amado e minha amada, responderíamos que sim. E aqui esse versículo, ele está dando uma dica, ele está trazendo para nós uma revelação muito interessante e muito profunda. Que ele está falando que através da fé e da paciência se herdam as promessas. Meu amado e minha amada, a fé é indiscutível. A fé é uma unanimidade e tem que ser uma unanimidade dentro do cristianismo, até mesmo para a salvação que há em Cristo Jesus. Mas eu e você, meu amado e minha amada, temos que entender que só com fé nós não vamos herdar todas as promessas. O texto e o versículo, ele está sendo bem claro. Ele está dizendo uma coisa, que pela fé e pela paciência nós herdamos as promessas. E ele ainda, se você analisar o contexto de Hebreus capítulo 6, ele diz uma coisa interessante, porque o contexto de Hebreus capítulo 6, ele está falando de um povo de pessoas que se perderam, mas daqueles que permaneceram na fé, naqueles que permaneceram dentro do cristianismo e de fato são servos e servas do Senhor Jesus. E ele faz aqui, o autor, uma comparação. Olha, assim como outras pessoas que pela fé e paciência herdaram as promessas, a palavra de Deus vem para mim e para você hoje dizendo também que pela fé e pela paciência, eu e você possamos herdar essas promessas de Deus. Aleluia! Meu irmão, minha irmã, num tempo tão difícil, num tempo tão doloroso, num tempo tão complicado, meu querido, minha querida, nós temos parado e pensado nas promessas de Deus, mas só parar e pensar nas promessas de Deus não adianta. Nós temos que ter fé, nós temos que ter paciência, nós temos que ir buscar no Senhor Jesus e aquilo que está contido no coração de Deus para que a gente possa herdar essas promessas. Deus tem promessas lindas e maravilhosas para a igreja. Deus tem promessas lindas e maravilhosas para a minha vida, para a sua vida. Deus tem promessas lindas e maravilhosas para o seu casamento, para a sua casa, para a sua vida profissional, para o seu ministério dentro da igreja, para a obra que Deus tem chamado e confiado sobre as suas mãos. Mas nós precisamos entender que as Escrituras, elas nos revelam um caminho, elas nos revelam algo e leis espirituais que regem e devem reger a vida de um cristão e a vida de uma cristã. Então, meu amado e minha amada, fé é indiscutível, é necessário, mas nós precisamos ir além disso. E aqui este versículo ele associou a fé e a paciência para se herdar as promessas. E meu amado e minha amada, se Deus está dizendo isso nesse versículo, se a palavra de Deus está vindo para mim e para você dizendo isto, é porque também a paciência e a fé fazem parte da natureza de Deus. É fruto do Espírito, como diz lá no livro de Gálatas. Você vai ver lá, está lá fé, está lá longanimidade ou paciência. Você vai ver que Deus também ele é longânimo. Lá em 2 Pedro, capítulo 3, verso de número 9, a palavra de Deus diz que Deus não retarda a sua promessa. Aleluia! Por quê? Se você continuar o versículo, lá tem a dica. Pois ele é longânimo
para que todos cheguem ao arrependimento e sejam salvos. Glória a Deus, meu irmão e minha irmã. Então, para se herdar as promessas, para eu herdar as minhas promessas, para você herdar as suas promessas, nós temos que entender que nós precisamos de fé e nós precisamos de paciência. Se nós tivermos fé e longanimidade ou paciência, como você achar melhor, pode ter certeza de uma coisa: as promessas de Deus te alcançarão, as promessas de Deus me alcançarão. Eu tenho certeza, meu amado e minha amada, de uma coisa, que quando as Escrituras e quando os textos sagrados revelam algo para a igreja e revelam algo para a minha vida e para a sua vida, meu amado e minha amada, aquilo deve ser rema, aquilo deve ser uma motivação para que nós possamos viver, para que nós possamos ver aquilo acontecendo na nossa vida. Hoje eu tenho percebido que muitos cristãos, eles não têm paciência, eles não têm aquele tempo de aguardar e de esperar aquilo que Deus está fazendo. Meu querido e minha querida, você imagina se nós estivéssemos vivendo, por exemplo, no tempo de Isaías, quando Isaías profetizou sobre Jesus Cristo. Meu irmão, aquela profecia, aquela promessa de Deus demorou no mínimo 750 anos para se cumprir. Então, nos dias de hoje, não é diferente. Eu e você temos que ter paciência, nós temos que ter, além da fé, a paciência de esperar as promessas de Deus se cumprir. Todos vocês sabem do que tem acontecido com o pastor Januário, meu tio. Olha já há quanto tempo ele estava no hospital. Mas com fé, com paciência, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, meu irmão e minha irmã. Ele está se recuperando, ele está sendo restaurado para a glória de Deus. Aleluia! Por quê? Porque existe uma promessa de Deus, existe uma palavra de Deus. E eu quero, meu querido e minha querida, que nessa devocional, você e eu recebamos essa palavra no nosso coração, que eu e você juntos possamos meditar e arrazoar nesta palavra, e isso venha tomar o nosso coração e venha tomar a nossa mente. O texto, o versículo foi muito claro. Aqueles que herdam as promessas têm que ter fé e têm que ter paciência. Então, meu amado e minha amada, que eu e você possamos, através dessa primeira devocional, nós possamos ter o entendimento de que se nós quisermos herdar as promessas de Deus, nós vamos ter que ter fé e paciência. E eu quero dizer uma coisa para você, que na próxima devocional, nós vamos falar sobre fé e perseverança. E na terceira parte dessa trilogia de fé e mais alguma coisa, nós vamos falar sobre fé e maturidade. Nós estamos apenas meditando nas Escrituras. E que Deus possa se revelar ao teu coração, meu querido e minha querida, de uma forma poderosa e de uma forma sobrenatural. Que Deus te abençoe. E até a próxima devocional, até a próxima parte dessa trilogia de fé e mais alguma coisa. Fiquem na paz de Cristo. Um grande abraço a todos e até a próxima.